Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal para trazer mais um super conteúdo para vocês. E hoje eu vou trazer algo bem diferente aí que é pouco comentado. Segmentos divorciados nas suas emissões. Que é isso? Que loucura é essa? Calma, fica comigo aqui que eu vou explicar tudo direitinho. Bom pessoal, então estamos de volta aqui no canal da comunidade Cartões e Emissões VIP, onde a gente tenta trazer aí sempre um material diferenciado, começando aí com conhecimento de base, para vocês irem nos acompanhando nos vídeos e pegando todos esses fundamentos para quem ainda precisa, né? E aí na sequência a gente vai evoluindo e aprofundando nos conhecimentos, no que a gente tem para trazer para vocês, né? Bom, em vídeos passados, vocês viram que eu trouxe para vocês a técnica de emissões de segmento casado. Preste atenção, hoje nós vamos falar sobre o segmento divorciado, mas nós já vimos em vídeo pretérito os segmentos casados. É importante rememorar esse conceito de segmento casado, por quê? Porque hoje nós vamos ver um segmento oposto ao casado, o divorciado. E essas duas questões são importantes você saber, conhecer essas técnicas. Por quê? Porque uma facilita a sua emissão, que é o segmento casado, e a outra que eu vou falar hoje, do segmento divorciado, ela prejudica a montagem, a composição da sua emissão, certo? Então, o que é o segmento casado? Vamos rememorar aí de um vídeo anterior rapidamente, só para que você não perca aí todo o entendimento do vídeo de hoje, tá? Segmento casado, então, pessoal, que a gente já viu em vídeo anterior, é quando o seguinte, você procura, por exemplo, um voo direto. Exemplo clássico, né? Quem está aí no mundo das milhas em busca daquela emissão, principalmente usando a tabela fixa da TAP, cita muito. Por exemplo, Guarulhos-Frankfurt com a Lufthansa na tabela fixa. A gente procura e não acha disponibilidade, a não ser em algumas datas mais próximas do voo, ali 2, 3 semanas até um mês antes, certo? Mais comum, mais próximo ainda, né? Bom, eu quero olhar para voos, nós estamos agora aqui em agosto de 2024, eu quero olhar voos lá para 2025, Henrique. Poxa, eu olho bastante coisa aqui, seja num buscador, seja no próprio site lá da United, da ANA, da TAP, não acho nada Guarulhos-Frankfurt. Claro, porque você não está usando a técnica do segmento casado. Se você, por exemplo, pesquisar Guarulhos-Viena, em que a Lufthansa faz o voo do trecho Guarulhos-Frankfurt, e aí na sequência a própria Lufthansa, ou mais comum, uma parceira da Aliança Star, né, do mesmo grupo lá da Lufthansa, a Áustria, certo? Bom, ela faz o trecho curto dentro da Europa, entre Frankfurt e Viena. Bom, se você procurar no sistema da TAP, por exemplo, ou lá no próprio site da United, né, para emitir com milhas TAP 120 mil pontos, tabela fixa da executiva, Guarulhos-Viena, você vai encontrar algumas datas, principalmente aí para o ano que vem. Uma coisa esse ano ainda e mais opção ainda para o ano que vem. Por que isso? Porque a companhia ela bloqueia a disponibilidade de bilhete prêmio, bilhete award, tarifa prêmio, bilhete prêmio, no voo direto. Ela prioriza o voo direto para quem vai pagar em dinheiro para ela. Por quê? Porque normalmente você quer ir para a Alemanha, você quer ir direto, né, com a Lufthansa. Você não vai pegar e olhar um voo com conexão, e esse voo é mais procurado, é mais caro, então ela bloqueia para os parceiros da Aliança Star a disponibilidade no voo direto. Mas, ao mesmo tempo, ela libera no voo com conexão. E aí, você utilizando essa técnica do segmento casado, você consegue emitir e chega na Europa. Não chega em Frankfurt, mas vai pertinho, né? A Áustria ali é bem pertinho, eu já conheço Viena, excelente cidade, inclusive, vale muito o passeio de vocês lá pela Áustria, tá? E aí, você se posicionando na Europa, você pode ir lá buscar outras emissões para seguir para outros destinos, certo? E, inclusive, na sequência de Viena, pode ainda tentar na opção de multicidades, né? Procura lá pela TAP Guarulhos-Viena, e no dia seguinte que você chega em Viena, procura lá no multicidades no site da TAP Viena, algum outro destino que é atendido pela Áustria, tá? Que, às vezes, inclusive, o site monta, e se for dentro da Europa, vai manter a mesma tarifação de 120 mil pontos, ok? Então, isso é o segmento casado. O que nós vamos falar hoje é o contrário. É quando você tenta juntar um outro segmento com a sua emissão e não consegue.
Então, eu vou exemplificar com um post para vocês, compartilhando a tela aqui, porque a melhor maneira de explicar isso para vocês é com um exemplo prático, certo? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal, compartilhando a tela, o que é esse segmento divorciado que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, eu estou num post lá de julho, não faz muito tempo, né? Que eu publiquei lá no Pontos para Voar, tá? O que são os segmentos divorciados que prejudicam a montagem da sua emissão. O que eu quero dizer com isso, tá, pessoal? Quero dizer com isso o seguinte, vamos ver aqui o exemplo clássico, né? Lembrando, pessoal, que essas técnicas, tanto do segmento casado como do segmento divorciado, eu comentei com quem assistiu lá a minha palestra em 2023, no ano passado, no PPV Experience, que aliás está chegando agora, né? Mês que vem a gente tem aí a edição de 2024, só abrindo esse parênteses, eu referi que o importante não é só você conseguir fazer a emissão, o importante é você personalizar essa emissão, você maximizar o uso das suas milhas e conseguir fazer a viagem para o lugar que você quer. Né? Porque muita gente diz, eu vou para onde tiver disponibilidade com milhas. Ok, mas você pode buscar essa disponibilidade com milhas praticamente, para não dizer em todos os lugares, praticamente em quase todos os lugares que você queira. E eu até hoje, os lugares que eu quis chegar, eu consegui com milhas. Claro, utilizando uma série de programas, utilizando pontos não só dos cartões nacionais, eventualmente dos americanos, né? Mas eu consegui. E é isso que você tem que tentar, tá? Então, o personalizar a emissão é isso que eu quis dizer lá no ano passado no PPV Experience. E essas técnicas nos ajudam para isso, certo? Bom, então vamos lá, um exemplo prático. Bom, eu lá no final do ano, pessoal, período de férias, né, com a minha família, eu, esposa e filho, a gente tem lá 3 passageiros, portanto, tá? A gente tem já feito uma emissão que eu já fiz há alguns meses, em classe executiva de Frankfurt para Osaka, via Tóquio. Ou seja, Frankfurt, Tóquio Narita, tá? Não é o Tóquio Haneda, Tóquio Narita é um aeroporto um pouco mais distante aí do centro de Tóquio, e um dos aeroportos de Osaka, não é o KIX, é o ITM, que é o aeroporto mais central. O KIX fica naquela ilha, uma ilha que o Japão construiu para servir de aeroporto, que inclusive está afundando, tá? Está dando o maior rolo lá, custou bilhões para construir essa ilha com o aeroporto, e infelizmente a cada ano ele afunda um pouquinho mais, tá? Eles já estão vendo como se dá para consertar isso. Eu também já passei por esse aeroporto no ano passado, e é muito bonito, tá? O aeroporto de Osaka, o KIX. E o ITM já é mais central ali, fica mais perto da cidade, tá? E é menor, tá? Mas é um aeroporto muito justo também, muito legal. E aí, o que eu fiz a emissão, então? Com pontos Advantage, 75 mil pontos por pessoa, esses trechos todos em executiva, mais taxas ali na faixa de 500, 600 reais. Frankfurt Narita, com a JAL, e Narita Osaka Itami, tá? Em econômica com a JAL, certo? Então, aqui em executiva, no trecho longo, no trecho curtinho ali, né? Entre Tóquio e Osaka, em econômica com a JAL. E aí, o que acontece? Eu tô vindo do Brasil, pessoal, com a Iberia, então eu tô chegando em Madrid um pouco antes, né, dias antes dessa saída lá em dezembro. E aí, o que eu fiz? Não tinha, na época, a disponibilidade Madrid-Frankfurt para fazer toda uma emissão só com Advantage, que daí eu faria Madrid-Frankfurt, Frankfurt-Narita, Narita-Osaka. E por que eu posso isso, pessoal? Porque como eu não estou envolvendo voos com a American Airlines e nem Estados Unidos e Canadá, eu posso voar utilizando as milhas, mesmo na emissão One Way, né? Utilizando as milhas do programa Advantage, 4 segmentos, tá? Essas são as regras do programa. Então eu poderia muito bem, tendo disponibilidade com uma Iberia, por exemplo, voar de Madrid para Frankfurt e fazer tudo num bilhete só, tudo numa viagem só. Chegaria num dia em Madrid, vindo com a Iberia do Brasil, que nem eu tenho uma outra emissão separada com o programa da própria Iberia, né, que é um sweet spot legal, ainda mais se você pega a tabela de baixa temporada, 42.500 avios, né? E aí, no dia seguinte, eu monto o quê? Eu monto aqui, ó, Frankfurt Narita, eu poderia montar, né? Madrid, Frankfurt e por aí vai. Mas não tinha disponibilidade. E aí, o que aconteceu? Apareceu, depois de um tempo que eu fiz essa emissão, tá? A disponibilidade saindo de Madrid com a Iberia, ó. Aqui, ó. Faltava, então, a peça de ligação, né? De Madrid para Frankfurt. Apareceu essa disponibilidade posteriormente. E o que aconteceu? Eu liguei lá no Advantage. Ó, pessoal, junta lá
emite esse trecho para mim de Madrid para Frankfurt, juntando com esse bilhete já emitido do restante ali, Frankfurt, Tóquio, Tóquio, Osaka. Atendente, ok, Henrique, eu só vou te cobrar daí a diferença das taxas, eu já sei que era isso, né? Por quê? Porque vai ter um aeroporto a mais que eu vou estar voando nesse trajeto, então eu tenho que pagar a diferença de taxas. Mas a tarifação, como eu estou voando dentro da Europa, não estou crescendo uma região nova e estou respeitando os 4 segmentos do programa, eu poderia acrescentar este trecho, mas infelizmente o sistema não permitiu. Se eu fosse emitir sozinho, o sistema permitiria, mas eu não quero, né, pessoal? Porque daí eu não vou usar a Milhas Advantage para voar dentro da Europa num trecho direto assim. Se fosse um trecho com mais conexões, até poderia, porque daí somando as conexões, o uso de aves já não é recomendado. Então, o que eu fiz? Eu acabei aproveitando uma promoção de 50% de desconto e emiti com a própria Iberia com aves por apenas, na classe econômica, 4.125 aves e mais taxas de $25,80 por pessoa. Então, o trecho descontente, né, o trecho divorciado que não quis casar com os demais trechos, eu acabei emitindo por fora, tá? Então, eu vou chegar lá com a Iberia nesse dia, mais tarde eu vou pegar esse voo para Frankfurt, durmo lá e no dia seguinte faço o voo esse da emissão do Advantage. Então, o pessoal já, alguns comentaram, né, quando eu coloquei no Instagram essa hipótese, Henrique, mas poxa, eu peguei, tu não estava respeitando a quantidade de milhas permitida lá, que tem a regra da milhagem máxima permitida, mesmo respeitando os 4 segmentos do Advantage, dos 25% do trecho, por exemplo, Frankfurt-Narita, se eu exceder em 25% dessa distância o trecho dentro da Europa, o programa Advantage já não permite isso. Não, pessoal, permite, tá? Você pode traçar essa medida lá para ver que está dentro desses 25%. No GCMap, Great Circle Map, no site, gcmap.com, que eu uso lá para medir as distâncias, tá? Tem outros, mas esse é um dos principais que eu uso. E com isso, ver que não excedeu os 25%. Simplesmente o sistema não confirmou essa montagem, tá? Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Eu já fiz montagem, desmontagem, já separei bilhete, juntei bilhete, enfim, né? Lá com o programa Advantage. Dessa vez não deu, tá? Eu tentei várias vezes até que eu resolvi emitir direto com os aves lá, até porque estava bem barato nessa promoção de 50%. Eu não quis perder a promoção de 50%. É possível, pessoal, que se eu fosse ligar mais tarde, e eu ainda vou fazer isso, né? Mais próximo do voo, tendo ainda essa disponibilidade, e tentar juntar de novo esse segmento, tá? E pode ser que dê certo, né? Vai saber se era algo momentâneo, pelo visto, né? Pode ser, ou pode ser algo mais definitivo, específico para essa situação. E se juntar, tendo a disponibilidade, o que eu vou fazer? Eu cancelo lá, pago lá a taxa e cancelo aquele voo com a Iberia, tá, pessoal? Enfim, questões aí para mais próximo do voo eu avaliar, tá? O importante é vocês terem conhecimento do quê? Que a técnica do segmento divorciado, em alguns casos, não permite que, mesmo o problema, né, do segmento divorciado, mesmo você respeitando as regras do programa, mesmo tendo a disponibilidade, você não consegue juntar esse trecho, esse segmento com outros, tá? E aí, paciência, você contorna isso, né, fazendo uma emissão por fora ou fazendo alguma outra rota que lhe facilite nisso, tá? Então, eu queria trazer para vocês essa situação, é importante vocês terem conhecimento disso, tá? Que é possível juntar, mas também não são em todos os casos, ok? Nisso, o programa Advantage, só abrindo esse parênteses final, nisso o programa Advantage ele é sensacional, ele é muito flexível, as milhas permitem isso e o atendimento é top. Lá o atendimento na central, tá? Online você não conseguiria fazer essa estratégia que eu tentei fazer e já funcionou em outros casos, nesse não, tá? Então espero que tenham gostado, pessoal. Deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário, qualquer dúvida, compartilhe o vídeo com outros amigos, tá? A gente está aí com um pouco mais de 600 inscritos no canal, a gente quer chegar a 1.000 inscritos ainda nesse ano de 2024. Vem toda semana material bom para vocês. Tem live aí a cada um mês e pouquinho, a gente sempre faz uma live trazendo novidades para vocês, tirando dúvidas, trazendo material novo, o que esperar, por exemplo, aí na live que a gente vai fazer esse mês de agosto, o que esperar, por exemplo, no aniversário do Esfera, que vem agora mês que vem, em setembro, né? Então, acompanhe, fique ligado, ative as notificações no canal e traga lá aquele seu amigo milheiro que ainda não está inscrito no canal
para vir acompanhar conosco, tá? Sugira aqui nos comentários se você quer algum material específico também, a gente põe na listinha e em breve aí grava também material para você sobre isso, tá? Eu e o Paulo Léo estamos sempre trazendo um material diferenciado para vocês aí, tá? Então, valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.